E aí, pessoal, mais um conteúdo, César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, hoje para falar da vitória do Grêmio no Grenal, o Grêmio 1, Internacional 0, Diego Souza, o Grêmio tem centroavante, teve duas oportunidades e na segunda, lá no fim do jogo, acabou determinando a grande vitória do Grêmio dentro do Beira-Rio, mais uma desta era Renato Portaluppi. Vamos discutir o que aconteceu taticamente durante a partida. Se fez toda uma onda em cima do favoritismo do Internacional e nós alertávamos sobre a força do Grêmio. E o que se viu no primeiro tempo foi exatamente isso. Um Inter propositivo, o Grêmio esperando. Renato foi muito inteligente, colocando os dois lados do campo, Alisson pela direita e Everton pela esquerda, cuidando um pouco dos laterais colorados e deixando a saída dos zagueiros, um com o Matheus Henrique e outro com o Michael. E o que aconteceu? O Inter não conseguiu sair do lugar. Sequer chegou, tem uma ou outra jogada na primeira etapa do Inter, tentando aí forçar o gol do Vanderlei no primeiro tempo. E aí o Grêmio, quando tinha a bola, muito objetivo, teve várias oportunidades, duas chances claras, 2 gols anulados por detalhe, impedimentos por detalhe, e o Grêmio chegando com muita força na frente no primeiro tempo. Se tivesse virado 2-0, estaria dentro do contexto do jogo. O Inter demorou, Renato deu um nó no primeiro tempo no Eduardo Cudê, o treinador do Internacional, deixando claro o conhecimento da forma como o Grêmio propôs o jogo. No final tem um lance pontual que determinou a mudança de todos os aspectos da partida. Final da primeira etapa, Musto, o volante colorado, comete mais uma falta num contra-ataque que era puxado pelo Diego Souza e toma o segundo amarelo. O Inter termina o primeiro tempo com um a menos. E aí se teve a expectativa, bom, se o Grêmio foi melhor no primeiro do jeito que foi, no segundo vai ser ainda melhor. E não foi. O Inter volta no segundo tempo com a mesma formação, o Grêmio da mesma maneira, e com poucos minutos o Renato tira um dos volantes e coloca Thiago Neves. E aí o Grêmio perdeu o meio-campo. E assim como havia acontecido contra o Aimoré, acabou permitindo contra-ataques do Internacional e o Inter foi melhor, perdeu algumas chances, levou perigo ao gol do Grêmio e o Grêmio apressava demais as jogadas de ataque, mesmo enfrentando uma defesa do Inter que não tem nada de tão importante. O Grêmio acabou não acelerando muito, tem um lance do Thiago Neves, uma cabeçada na trave, tem uma outra jogada do Everton. O Grêmio foi mais uma vez empilhando atacantes e as chances acabaram sendo mais do Internacional do que do Grêmio, incrivelmente no segundo tempo. O Grêmio, ele dominou, ele teve a ação, mas os contra-ataques do Inter acabaram gerando alguma dificuldade para o Grêmio. E o Grêmio poderia, inclusive, ter sofrido um gol. No final do primeiro tempo, no final do jogo, o Renato tira o Cortez, coloca o Caio Henrique deu a tranquilidade que todos esperavam. Ele bota o pé em cima da bola e começa a cartear o jogo. Ele, o Matheus Henrique e o Vitor Ferraz, que cansou no final. E o Grêmio aí começa a se aproximar do gol. Não teve grande chance, mas se aproxima do gol. Até que, bola no craque do Grêmio, cruzamento, gol de centroavante lá no final do jogo, cruzamento do Everton, gol de Diego Souza. E aí estava definido. O Inter ainda tem uma oportunidade, mas no abafa, uma cabeçada do Guerreiro e ótima defesa do Vanderlei. Vanderlei foi bem. Parem de cornetear o Vanderlei. Vanderlei foi bem. Vanderlei, quando precisou jogar, jogou e foi muito bem. Então, o que fica do jogo? Grêmio vence, avança no Campeonato Gaúcho, elimina o Internacional, que vai se preocupar exclusivamente com as questões da Libertadores, e mostra mais do que isso. Mostra que o Grêmio, quando organizado, quando concentrado, como foi no primeiro tempo, o Grêmio é um time forte, segue sendo um time muito forte. No segundo tempo eu achei que perdeu um pouco a concentração. Renato mais uma vez empilhou atacantes, deixou um buraco no meio campo e as coisas não caminharam. Concentrado, entendendo o jogo, o Grêmio é muito forte e é o que fica desse Grenal. O Internacional tem as suas qualidades e tem muitos defeitos também, se viu claramente os defeitos do Inter hoje. O Inter não tem ataque. O Inter, quando contra-ataca, pode ser um time perigoso, mas sem o contra-ataque o Inter não tem nada. Se precisar construir, vai ser muito difícil e foi o que a gente viu no primeiro tempo. Mas esse é um assunto para o Internacional ou para outros espaços para a gente falar. Aqui nós vamos falar do Grêmio. Individualmente, Vanderlei muito bem, a dupla de zaga no primeiro tempo, quando jogou posicionada, muito bem, quando dá espaço é uma dupla que tem dificuldade, é uma dupla que é um pouco lenta e sofreu isso. Cortez fez um jogo razoável, Caio Henrique nos minutos que entrou já deixou claro que vai jogar, não tem dúvida. Matheus Henrique mandou no jogo, foi o grande nome da partida, todo o tempo
dentro do campo do Inter, também marcando, começando as jogadas. Matheus Henrique é um grande jogador, vai ter mercado logo nos grandes clubes da Europa. Claramente é um jogador de outra turma. O Lucas Silva foi bem, Michael no primeiro tempo bem, no segundo tempo acabou tomando um amarelo e saiu cedo. O Thiago Neves eu não gostei muito, achei um pouco desatento, jogando muito na frente. Everton, preciosista em alguns momentos, podia ter decidido no segundo tempo. PP entrou com o mesmo perfil, também querendo decidir, não precisa decidir, tem um a mais, tem que ter tranquilidade para resolver, não precisa enlouquecer. E o Grêmio, de certa forma, deu uma pirada. Além disso, Alisson fez o jogo dele, protocolar, e Diego Souza, Grêmio tem centroavante. Lembrando, Diego Souza entrou para a história hoje. Diego Souza fez gol no antigo Beira-Rio, fez gol no novo Beira-Rio, fez gol no Olímpico, fez gol na Arena. Querem mais? Grêmio tem centroavante, Diego Souza é o nome da fera, ele fez o gol, ele decidiu, porque é assim, quando ela vai, centroavante tem que decidir. Centroavante, Diego Souza tem 3 jogos e 3 gols com a camisa do Grêmio. Esse foi mais ou menos o relato do jogo, depois nós vamos falar sobre as repercussões aqui no César Cidade Dias, falando de Grêmio no YouTube. Papo de gremista para gremista. Vem para cá, chame seus amigos e vamos construir esse espaço.